Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo aí do YouTube. Eu sou o Morfeu e para quem está ao vivo comigo aqui no nosso servidor do Discord, uma boa tarde, né? A gente começou 5 minutinhos adiantado aqui a nossa aula sobre o Fedon ou Fedron ou seja lá como ou Fedão, né? Eu escolhi aqui chamar de Fedon, que é o jeito mais bonito. E o que é o diálogo Fedon? O diálogo Fedon, ele é o diálogo que trata da imortalidade da alma, certo? Não somente disso, né? Ele trata desses 3 temas aqui, que vai girar em torno da imortalidade da alma, certo? E é um diálogo que ele, diferente dos diálogos que a gente estudou anteriormente, eu não sei se teve algum... Enfim, os diálogos, a maioria que a gente estudou, são diálogos socráticos platônicos, que é o quê? São diálogos que eles têm o intuito não de chegar a uma conclusão, certo? Mas de demonstrar o método dialético socrático que era usado por Sócrates. Platão ele escreve esses diálogos e a maioria deles chegam em aporia, né? Alguns deles a gente viu que a conclusão já existia, né? Que tipo, dentro ali da contradição eles não perceberam que eles chegaram a uma conclusão, mas isso era discutido nas aulas esotéricas de Platão, né? O que a gente tem é os escritos exotéricos. Inclusive, uma curiosidade é que esses escritos eram vendidos na feirinha, né? Os diálogos platônicos eram vendidos, assim, que nem a gente compra livro mesmo. Então, esse costume aí já existia naquela época. Então, qual que é a diferença desse diálogo aqui? Aqui ele já está entrando, esse diálogo ele já entra numa questão que Platão ele usa Sócrates meio como um ventríloco para falar da sua própria teoria, né? Para falar da teoria das ideias, para falar do rei filósofo e tudo mais. Aqui ele já está entrando para falar, a gente já está entrando no platonismo mesmo, a gente está... Ainda existe o método dialético socrático, mas a gente já está adentrando dentro da teoria do Platão. Uma coisa que vocês têm que entender aqui, deixa eu vir mais para cá para a gente falar, para a gente discutir um negócio aqui. A teoria de Platão, ela não tem o intuito de ser uma teoria sistemática. Não é... Sistemática. Vou colocar sistemática. E nem científica. Aqui. Platão ele tem o intuito de falar mais sobre moral, né? Entenda moral, ética, comportamento humano, psicologia e polis, né? Que é o que? A cidade. Ou seja, ele fala da moral do indivíduo, né? E da moral da cidade, né? Essa coisa de cidade, de cidadão, de estado, para os gregos era uma coisa muito importante, né? Tanto que eles chamavam as pessoas que não participavam da Hélade, ou seja, da Grécia, de bárbaros, né? Para eles isso era uma coisa muito importante, essa coisa de ser um cidadão, essa coisa de participar da polis. E antes de Sócrates, que quem vai começar isso é Sócrates, não Platão, mas antes desses caras, os pré-socráticos, eles estão tentando conciliar o logos com a matéria. Ou seja, eles estão querendo descobrir a verdade sobre a matéria. Então tá ali Parmênides falando, Heráclito, Anaxágoras falando sobre o movimento, qual que é a origem do universo, que material que gerou o quê. Eles estão estudando astronomia, eles estão estudando as propriedades dos elementos da existência. Sócrates, ele vem de um jeito diferente. Ele não é um físico, né? Ele vem com uma ciência moral. Ele vem com uma ciência prática, mais psicológica, mais introspectiva, mais para dentro do indivíduo. E isso também reflete na polis, certo? Então, toda a filosofia platônica, quando a gente falar aqui da imortalidade da alma, quando a gente falar do demiurgo, quando falar da teoria das ideias, não sei o quê, isso não é um sistematizado,
né? Apesar de que Platão acreditava muito, sim, mas ele só usava disso para falar. Ele usava a teoria das ideias, a questão da imortalidade da alma para falar disso aqui. O ponto central da filosofia de Platão é isso aqui. Ele só vai usar aquelas outras coisas para falar disso. Tanto que a teoria das ideias, que é um bagulho que parece ser muito importante quando as pessoas falam de Platão, falam muito disso, e é um bagulho que tem que ser falado muito também. Mas a gente vê que o próprio Platão parece que ele não terminou essa teoria. E ele teve tempo para fazer isso. Mas o que ele quis fazer? Ele quis educar moralmente as pessoas, ele quis transformar mais pessoas em filósofos e também estabelecer o rei filósofo, né? Que a gente vê que Platão, acho que 2 ou 3 vezes ele tenta estabelecer um rei filósofo lá em Siracusa e ele não consegue, né? Aí fica até a lição aí. O que você aprender disso aqui não é um bagulho que você vai aplicar na polis, ou seja, na sua cidade, e você vai fazer uma revolução. Pega isso aqui e foca em você como indivíduo. Porque a gente vê que todas essas tentativas milenaristas de resolver um país ou resolver o mundo, nada disso vai dar certo. O único que vai conseguir fazer isso é Jesus Cristo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Senão a gente já entra na exposição aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem. Não? Certo, então. Vamos seguir. Então aqui, dentro da questão da imortalidade da alma, a gente tem esses 3 temas. Eu vou tentar ser breve, porque é muita coisa, são 101 páginas, 81 páginas esse diálogo, na edição que a gente escolheu para ler. Então vamos lá. Então, no contexto aqui, caso algum de vocês não tenha lido, Sócrates, ele está no seu último dia de vida, e ele vai ter o seu último diálogo. E ali estão seus amigos, ali tá a mulher e os filhos dele. E aí a mulher dele tá chorando, não sei o quê. E ele fala assim: tira as mulheres daqui porque eu não quero morrer com essa choradeira. E então ele começa a conversar e aí eles vão ter o último diálogo deles. E Fédon tá narrando para Ecécrates tudo o que tá acontecendo. E aí Fédon tá contando que perguntam para Sócrates se ele não tinha medo da morte. E aí Sócrates, assim como ele fala na Apologia, assim como ele fala em outro diálogo, que eu não vou lembrar exatamente agora qual que é, eu não sei nem se a gente leu, então não vou nem citar, mas vamos falar da Apologia. Ele diz que ele não tem medo da morte porque ele está preparado para a morte, porque ele sabe que ele vai para um lugar melhor. Né? E a questão da preparação para a morte, né, eu coloquei aqui até em grego o termo meleté thanatou. Meleté, ele é um termo que ele thanatou aqui, acho que todo mundo sabe, né? Thanatos é morte, é o deus da morte na filosofia grega. Meleté tem mais o sentido de preparo, né? Apesar de, tipo, numa tradução livre ficaria algo como treino, estudo, mas é preparo. Preparo para o quê? Para uma coisa futura. Então, por exemplo, assim, é diferente você... Nossa, eu escrevi futaro. Futura. Isso. Então, por exemplo, uma coisa é você estudar. Outra coisa é você estudar se preparando para uma prova. Certo? Então, o cara que ele tá estudando porque ele quer aprender física é uma coisa. O cara que ele tá estudando física para passar numa prova é outra coisa. Ele tá meleté, ele não tá aprendendo, ele tá se preparando para aquela prova. Então, para vocês terem essa diferença. Aí Sócrates diz que ele já está preparado. Ele diz que ele não tem medo da morte porque a vida toda as pessoas têm que estar preparadas. O filósofo está se preparando para a morte, né? Então o que ele diz? Ele vai dizer que os filósofos eles passam a vida tirando o peso da alma. Tirando o peso da alma.
E o que é esse peso da alma? É o sofrimento e a alegria em relação às coisas do corpo. Ele vai dizer que o corpo atrapalha o processo da alma de purificação. E até de intelecção, mas isso a gente fala mais pra frente. Ele vai dizer que quando a pessoa ela encarna, e aí ela começa a ficar muito apegada com os sofrimentos daqui, com as alegrias daqui, né, com dinheiro ou com status, essa pessoa ela começa a deixar a alma dela pesada. E aí quando ela morre, ela não ascende para de onde ela veio de novo, mas ela encarna de novo, certo? Isso é o que Sócrates está falando. Lembrando que isso não é nada dogmatizado, né? Isso não é porque ele está falando isso que você tem que tomar como verdade. É só para você entender esse diálogo aqui. É muito importante frisar isso. E Sócrates diz que os justos, apesar, tipo, a pessoa que viveu certo, que não tá devendo para ninguém, que fez justiça e etc., é uma pessoa que quando morre ela vai encarnar de novo, mas ela vai ter uma encarnação mais digna. A única pessoa que depois disso vai pros campos elíseos do Hades é o filósofo. Então, só a filosofia salva. Certo? Então, ele vai dizer que só a filosofia salva. Que apesar de você ser justo, que apesar de qualquer coisa, você pode ter sido uma boa pessoa, mas quando morrer você vai ter uma reencarnação mais nobre, mas não necessariamente você vai ascender. E daí a gente vê também de onde que... Por que os platonistas, os neoplatonistas, eles têm uma tendência muito forte a serem gnósticos. Né? Eles têm uma tendência muito forte a acreditarem naquela coisa de reencarnação, aquela coisa do demiurgo. O demiurgo prendeu a gente aqui, né? Que você se apega à Sofia, purifica a alma, e aí você ascende, você sai, você volta pro pleuroma, né? Até aqui, então, a gente vai partir pro segundo ponto agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Quer comentar? Cadê? Me parece até que demiurgo, até a própria palavra demiurgo foi uma coisa criada por não sei dizer, Platão. foi por Platão, não por Sócrates. Sócrates fala do demiurgo, mas quem criou mesmo foi o Platão. Não, O até isso. demiurgo, o que é o demiurgo, né? Quando a gente se diz demiurgo, o deus da religião cristã é também um demiurgo. No sentido o quê? No sentido semântico da palavra, que é o quê? Demiurgo significa artesão. Então, o demiurgo é o cara que criou a realidade, que organizou tudo. Entendeu? Sim. Foi o primeiro cara que estava lá. Então, nesse sentido, sim. Agora, o sentido gnóstico, o sentido que os gnósticos, os ocultistas dão, é atribuído à entidade Yaldabaoth, que o Yaldabaoth, ou qualquer outro nome que seja, esse é um demiurgo maligno, que é o quê? Existia... vai virar aula de gnose isso aqui, mas é interessante vocês saberem que isso aqui, para não se confundir. Existia um deus original lá, que ele estava dentro do pleuroma, e ele começa a se repartir, que nem mitose mesmo, ele começa a fazer uma mitose assim, de deuses inferiores. Um desses deuses é a Sofia, que é o... Sofia, na tradução livre, é conhecimento, sabedoria. E aí Sofia, ela não faz uma mitose, né? Ela cria um outro ser chamado Yaldabaoth, né? Que é conhecido popularmente como demiurgo. Aí ele, basicamente, o demiurgo fica bravo com a mãe dele, a Sofia. Aí depende de que versão da gnose você está estudando. E aí ele prende Sofia, reparte em várias centelhas. Por isso que nesses memes você ouve muito falar de centelha. E aí prende na matéria, aprisiona na matéria. E aí, através do conhecimento, você se purifica, e quando você morre, ao invés de você encarnar de novo na matéria do demiurgo, você volta pro pleuroma. Então, é praticamente isso. Mas não vamos, não vamos vir para esse lado agora, não. Mas essa parte aqui
Então, aí vamos partir para a segunda parte aqui. Ele vai dizer que o corpo nos atrapalha, que a gente tem a maneira que como a gente entende as coisas, o entendimento não pode vir dos sentidos. Deixa eu fazer aqui uma setinha, falar que não sentidos. Por quê? Porque o corpo é prisão da alma, né? O corpo é o que está aprisionando a alma. E então tudo que vem do corpo, ele vem errado, certo? Então como é que a gente aprende as coisas? Aí entra a teoria da reminiscência, que é antes de você encarnar, você esquece de tudo. Quando você encarna, você vai captar as coisas pelo sentido, mas não é pelos sentidos que você aprende, você relembra. Aí a gente volta à questão da teoria da reminiscência que a gente viu na última aula, no diálogo Menon. Algum de vocês lembra da teoria da reminiscência, que é que... Sim. eu vou ter que recapitular de qualquer forma. Reminiscência. Como é que se escreve reminiscência? Aqui, lembrei. Reminiscência. Certo? E para a reminiscência acontecer, a alma existe antes de encarnar, certo? Cai até num pouco da petição de princípio, né, que para você, se você não está entendendo, você está aprendendo as coisas, é porque a alma é imortal, e aí para você poder voltar pros campos elíseos do Hades ou qualquer coisa do gênero, você tem que aprender as coisas, e então para você afirmar uma coisa, você precisa da outra, então é um argumento redundante, é uma petição de princípio. Então é por isso que eu falo para vocês não tomar isso como um bagulho dogmático, como um bagulho que tem que ser levado como doutrina, né? Até porque, como eu falei, ele usa disso para falar da moral, para falar da polis. Ele não, diferente de, por exemplo, de Aristóteles, Platão não é um filósofo sistemático, que ele quer entender tudo certinho ali. Então, ele vai dizer que a alma existe antes de nascer, e a gente aprende as coisas a partir da reminiscência. Ele vai dizer que o aprendizado que a gente tem através dos sentidos é falso. Que aí, através da nossa alma, através de perguntas, a gente vai se relembrando de como as coisas são exatamente e recapitulando, reaprendendo como as coisas são de fato, não pelos sentidos. E aí, é por isso que é importante você saber que Platão teve aula com Parmênides, né? Tem até um diálogo que é Sócrates e Parmênides. Platão aprendeu com Parmênides, né? E Parmênides, ele tem uma teoria epistemológica meio confusa, mas é interessante você saber que ele vai dizer que não dá para afirmar nada sobre a realidade através do que você aprende pelos sentidos, através da experiência sensorial. Porque os sentidos são falhos. A coisa mais confiável que você tem é a razão, né? E aí, a partir na razão pela razão, aí ele cria um argumento absurdo de que não existe movimento. E de que tudo participa da mesma substância, certo? E dessas coisas surgem coisas bizarras. O próprio Platão vai usar da teoria das ideias para refutar isso aí. O Aristóteles, ele vai dizer que existem sim múltiplas substâncias, porque uma substância ela tem ela está em um ato e tem potências diferentes de outra substância. Então, como é que tudo tem... Como é que eu sou esse computador se eu estou numa atualização e posso ser coisas diferentes do meu computador? Então a gente não participa da mesma substância, certo? Mas Parmênides, da razão pela razão, só nesse negócio de não, é razão, sentidos são falhos, é que ele fica louco, né? Aí Platão ele pega um pouquinho disso aí e vai dizer assim: não, os sentidos eles só servem para te lembrar do que você já sabia na eternidade, né? Então é para isso que serve os sentidos, é só para você lembrar. E você não tem que aprender dos sentidos, você tem que pegar, abstrair essa ideia e tentar chegar no eidos,
Por isso que Platão pergunta muito, qual que é a forma da virtude? Qual que é a forma da justiça? Ele pergunta do eidos, que é o quê? Que é a ideia. Ele não quer falar do cachorro que ele tá vendo agora, ele quer falar da cachorridade. Ele quer falar do universal. Essa palavra aqui é interessante. Ele quer falar do universal dos cães. Né? Ele quer falar desse cachorro que existe no mundo das ideias, que é perfeito. Então, acho que daqui dá pra gente partir pra próxima parte. Algum de vocês tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa, quer acrescentar? Não. Não? Tá digitando. Quando a gente usa o homem para se referir à ideia de humanidade. Quando se fala do o homem, você está falando de uma ideia universal de homem. Ou seja, todo homem. O que a gente tem de ideia universal de homem? Por exemplo, todo homem é branco? Não, existem homens brancos, existem homens negros, existem homens amarelos, né, ou asiáticos, enfim. Então isso é contingente, isso não é isso é particular, isso não é universal de todos os homens, né? Todo homem, sei lá, todo homem tem o cabelo crespo? Não, tem homem de cabelo. Tudo isso é contingente. Agora, por exemplo, o que é universal? O homem é um animal racional. O homem é o animal que raciocina com símbolos. Né? Por mais retardado que uma pessoa seja, essa pessoa consegue aprender a ler e raciocinar com o que ela leu, ela consegue olhar para o que ela viu agora e sem estar vendo isso raciocinar. Ela está raciocinando só com os símbolos que ela viu, que ela aprendeu. O ser humano é o único animal que consegue fazer isso. Então isso é uma característica universal de todos os homens. Então quando eu falo que algo é universal, é que vai pertencer a todos os homens. Vai pertencer a tudo que é o homem. Né? Então, quando a gente diz homem, é no sentido de humanidade. O que pertence a todos os cachorros. Né? Todos os cachorros latem. Tem a capacidade de latir, vamos dizer assim. Porque se cortar a garganta do cachorro, ele não consegue latir. Mas todos os cachorros têm a capacidade de latir. A gente está falando de algo universal. A gente está falando da cachorridade do cachorro. O Prout está digitando. A definição de universal seria ideal para todos? Não, não é o ideal. A definição de universal é que, se eu disser assim, que todo cachorro late, de regra, todo cachorro tem que latir. Todo gato mia. Todo gato, pelo menos, tem que ter a capacidade de miar. Entendeu? É isso que é universal. Por exemplo, assim, como o silogismo de Aristóteles. Como assim, como o silogismo de Aristóteles? Ele vai pegar para a lógica, né? A maneira como Aristóteles ele vai criar a lógica é partindo dessa questão de animais mesmo. Né? Quando ele está separando que animal é qual, ele está trabalhando numa questão dos animais. Ele está classificando os animais. Então ele vai falar assim: mamífero é o animal que mama da mãe. O cachorro mama na mãe. Então o cachorro é um mamífero. Então ele pega a universal, faz uma afirmação particular e acha que essa universal particular é verdadeira ou falsa. Então sim. Então parte de uma premissa universal, e uma premissa particular para achar uma... Na verdade não é particular, é universal também, né? Porque todo mamífero mama, todo cachorro mama, que é uma premissa universal. Então todo cachorro é mamífero, que é um silogismo da primeira forma de silogismo de Aristóteles, do formato AAA. Né? Então é isso aí. Eu estou esquecendo de escrever aqui, né? É que quando eu escrevo eu me perco, mas eu vou referenciando aqui para vocês. Então, a ideia de universal ficou entendido, né?
Sim. Eu acho que eu vou pegar um pouco aqui para falar dessa questão de universal, que é para vocês entenderem bem, depois quando vocês forem estudar Aristóteles, qual que é a diferença de Platão para Aristóteles. Vocês com certeza já viram aquela pintura de Michelangelo que tá Platão aqui, aí tá Aristóteles aqui, né? Aí Platão, ele tá... Não, na verdade Aristóteles tá com a mão para baixo. Aqui, aí Platão tá com a mão para cima. Aí Platão, ele tá apontando para cima, né? Ele tá dizendo assim: existe o mundo das ideias. O que a gente tá vendo, esse mundo que a gente tá, ele é uma imitação desse ideal, desses universais que já existem. E aí, Platão, ele tá falando, ele tá com a mão assim, ó. O que que significa ele tá com a mão apontando para baixo? Ele tá falando assim: calma, Platão, baixa a bola. Os universais existem, mas eles estão nesse mundo. Então, o que Aristóteles está dizendo? Não existe um mundo além desse que tem só os universais, que tem só o mundo das ideias. Não, ele está dizendo, o eidos universal existe, mas ele está aqui. Entendeu? Então, a caneticidade da caneta não está no eidos. Está aqui, está no mundo real. O universal existe. Mas ele está para cá. Vocês conseguem entender essa diferença? Do pensamento do idealismo radical do Platão pro idealismo parcial de Aristóteles? Perfeitamente. Me perdeu. No que você se perdeu? Na explicação mesmo. Tá, vamos recapitular. A ideia de universal você conseguiu entender? Sim ou não? Com certeza, sim, universal você entendeu. Platão vai dizer que o universal do cachorro, imagina que existe o cachorro perfeito, que é o cachorro base, o template do cachorro. O que todo cachorro tem, esse cachorro tem. Tipo assim, o que todo cachorro tem, esse ideal tem, esse universal. Para ser um cachorro, tem que ter esse negócio do universal. O resto tudo pode ter ou não, pode ser mais alto, pode ser latir mais grosso, latir mais fino. Mas todo cachorro surge desse ideal desse cachorro, dessa cachorridade. Platão vai dizer que tem um mundo das ideias separado desse mundo nosso, do mundo das coisas sensíveis, e que todos os cachorros que existem no nosso plano vêm desse cachorro perfeito do mundo das ideias. Entendeu? Que ele vai dizer que o universal está num nível separado do nosso. Isso aí você entendeu? Sim ou não? Sim, ok. Aí Aristóteles vai dizer o quê? Não, esse universal, ele não está num mundo separado. Né? Ele não é o idealista radical como Platão, que ele fala que as ideias estão num lugar separado. Ele é um idealista parcial. Ele fala assim: o universal existe, mas ele está aqui nesse plano aqui de existência. Não está separado. Ele está nesse plano de existência. A humanidade, a cachorridade, né, tá tudo aqui. E aí Platão vai falar o quê? Que existe o universal, e aí a teoria do Platão, do Aristóteles, é o ilemorfismo. Ilemorfismo. Ile é matéria. Então aí a matéria toma a forma do universal e aí existe. Só que essa forma, esse eidos, tá sempre aqui no nosso plano. Mas não tá separado, não existe um mundo das ideias que é um mundo perfeito. Você conseguiu compreender isso aí? Sim. Então, perfeito. Então aqui você conseguiu entender. Sensacional. Então vamos lá. Mais alguma dúvida? Dá pra gente ir pra questão da imortalidade da alma?
Os opostos, você, É, você a gente vai vai. falar agora, a gente vai falar agora. Ok, ok. Então vamos lá falar agora dos opostos. Então, ó, aí, eu não lembro agora se é Sebete, se é Critão, que ele fala pra Sócrates assim, ele fala assim, o Sócrates, que a alma existe antes de nascer, isso eu consigo compreender, por conta da reminiscência. Mas como é que você me afirma que que depois que a alma se separa do corpo, ela não morre também? Como é que você me garante que a alma é imortal? Né? Aí, primeiro Sócrates faz tipo uma espécie de silogismo, mas aí ele vai falar da teoria dos contrários, né? Que ele vai dizer assim, que ele vai dizer que na natureza um contrário nasce do outro. Um contrário surge do outro. Então, por exemplo, se você está dormindo, para você acordar, você tem que estar dormindo, não tem? Sim. E para você dormir, você tem que estar acordado. Não tem como eu tô dormindo, eu vou lá e durmo de novo. Não tem como. O contrário nasceu do contrário. Certo? Sim. E aí ele vai dar uma série de exemplos. Ele vai dizer que para um objeto ficar menor do que era maior antes, é porque ele era grande e agora ele ficou pequeno. Em relação àquilo que ele era antes. Ele vai dizer que para passar, não tem como tá quente e aí ficar quente de novo. Não, do quente ele fica frio. E do frio ele fica mais quente. É, é um. E aí ele vai dizer que a, a vida surge da morte. A vida surge da morte. E a morte surge da vida. Essa vai ser a afirmação de Platão, que ele vai dizer assim: para você morrer, você tem que estar vivo. Sim, não tem como eu morrer, eu estar morto, eu vou lá e morro de novo. Aí ele fala assim: então, por essa lógica, então para você viver, você tem que estar morto. Que ele vai dizer, porque ele vai usar essa mesma lógica pro sono. Só que é, isso é um argumento que ele é muito estranho, porque, por exemplo, assim, eu não lembro se ele fala disso no Fedon, mas, por exemplo, ele não fala, por exemplo, de admitir graus, né? Que o pequeno ele pode ficar que algo já pode ser pequeno em relação a alguma coisa e ele pode ficar mais pequeno. O quente pode ficar mais quente. Ele não parte disso. O bebê, quando ele nasce, ele já nasce acordado. Não. O bebê, quando ele é concebido, né, no ventre da mãe, é, ele está em estado de sono, mas isso não quer dizer que ele estava acordado antes. E quando ele morre, ele não vai acordar de novo. Então, tem várias dessas questões, assim, que a gente vê que já não é desse jeito, que o contrário surge do contrário no sentido ontológico, né? A gente consegue partir do contrário pro outro. No sentido de que, ah não, eu tô dormindo, agora eu vou acordar, agora eu vou dormir. Mas não necessariamente um surge do outro. E aí ele vem com um silogismo, que daí tem duas premissas, né? Primeira premissa é que o que é a alma? A alma é o que dá vida aos corpos. Porque a alma, quando entra no seu corpo, você tem vida, né? Ânima. Quando você anima um corpo, você deu alma a ele. Quando você tira, ele perde o ânimo. Então ele morre. A alma dá vida. Um objeto. Aí a segunda premissa é que um objeto não admite dois contrários ao mesmo tempo. Não admite contrários. Aqui eu vou só colocar contrários, mas é ao mesmo tempo.
Então, aí ele dá o exemplo dos números, né? Ele vai dizer que sim, o número par, o número de paridade par, ele é o número que pode ser divisível por 2. A partir do momento que você pega o 4, que é o número par, e adiciona 1, que fica 5, ele fica ímpar. Ele não continua sendo par. Não tem como ele ser ímpar e par ao mesmo tempo. Ou ele é um, ou ele é outro. Então ele vai dizer, não dá para ter contrários ao mesmo tempo. Então, se a alma é o que dá vida, a conclusão que ele chega é que a alma não pode morrer. A alma não pode assumir a morte. Se a alma é o sinônimo de vida, não tem como sinônimo de vida aceitar a questão da morte. Vocês conseguiram compreender isso aqui? Porque um número par não pode ser ímpar ao mesmo tempo. Sim. Mas a gente vê que não é um argumento muito forte. Ainda não é um argumento muito forte. Certo? Sobre a questão dos contrários. Mas é até interessante isso aqui. Né? Porque se você acredita num conceito de alma, que é o quê? A alma é o que dá ânimo aos corpos. Um objeto não admite contrários. Isso é fato. Não tem como o número ímpar ser ímpar e par ao mesmo tempo. Não tem como eu estar dormindo e estar acordado ao mesmo tempo. Não tem como eu estar frio e quente ao mesmo tempo. Não tem como eu estar sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, se a alma é sinônimo de vida, não tem como a alma aceitar o conceito de morte. Então, a alma é imortal. Por conclusão, é isso aí. Então, esse é o argumento de Sócrates para imortalidade da alma. Né? Que ele afirma isso aqui para falar o quê? Da preparação para a morte. Que ele fala assim, já que a minha alma é imortal e ela vai para os campos elíseos, eu vou me preparar para quê? Para que no fim da minha vida a minha alma esteja purificada, não esteja pegada aos prazeres dessa terra, aos ideais dessa terra, porque assim quando eu morrer, ela vai morar com os deuses e não vai encarnar de novo. Ou vai para um lugar sujo do Hades, né? Dependendo se o cara for um desgraçado. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer, sei lá, acrescentar? Não. Não? Deixa eu ver, esperar um pouquinho aqui. O pessoal demora para digitar. Essa aula foi rápida, 37 minutos, achei que ia ter mais. Ok, ninguém falou nada. Então, é isso aí. Então, recapitulando, o Fédon fala da preparação para a morte. E por que ele fala que tem que se preparar para a morte? Porque a sua alma é imortal. E ela não só é imortal, como ela existe antes de nascer. Isso explica a epistemologia de Platão e a maneira como ele enxerga as coisas. E por que eu falei da questão da polis aqui? Né? Que ele fala que o sujeito filósofo é o sujeito que vai ser mais benéfico à sociedade. Por isso que ele diz que, a gente vai ver na República mais pra frente, eu tô até com medo de como vai ser essa aula sobre a República, quantas aulas eu vou ter que fazer, porque é um diálogo meio extenso. Mas ele vai dizer que o rei tem que ser um rei filósofo. Tanto que ele tenta emplacar 2, 3 vezes o rei filósofo lá na Siracusa e falha miseravelmente. Né? Então, é isso aí. Podemos finalizar? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu queria saber quanto às objeções que o Sebet e o Simes fizeram, né, ao Sócrates. Porque você falou do Sebet, mas o Simes também ele fez essa objeção sobre. Eles ficaram falando, a alma então é como um instrumento que se afina. Daí o Sócrates falou, não, não é bem assim, porque quando você quebra as cordas acaba, e a alma não. A alma, como ela é imortal, você destrói o corpo, né? Que é a forma pela qual o som sai, e mesmo assim, mesmo você destruindo, o som não acaba. Não, Tipo mas isso. a objeção, a resposta a essa objeção é justamente a definição de que a alma é o que dá vida aos corpos. Entendeu? Então ele fala assim, quando você destrói o instrumento, que é o corpo,
É, Sócrates fala, ó, vocês estão entendendo a alma do jeito errado. A alma não é a harmonia que sai do instrumento. Não, a alma é o que dá vida aos corpos. Então, quando a alma se prende a um corpo, ele tem vida. E aí, Hum. conforme esse sujeito vai vivendo, ele vai atribuindo peso ou não à alma dele. E se ele viver bem e ele for um filósofo, ele vai para os campos elíseos. Se ele foi só um homem justo, ele reencarna de novo. E se ele foi um desgraçado, ele vai para o inferno, vai para o Hades. Então, é isso aí. A resposta que eles dão a essa objeção, que ele dá a essa objeção é justamente a definição de alma que ele dá. Ele fala, ó, você tá indo pro lado errado. A definição de alma é isso aqui. E quanto ao Simias, o Simias falou sobre o negócio do tecelão e que a alma habita vários corpos e que em um momento ela simplesmente pode se desgastar e ir embora. Daí o Sócrates ele fala que não. Ele fala que com a alma acontece Ele isso. fala que a alma vai, tipo, meio que cansa e vai se dissipando, né? É, O argumento que Sócrates dá também é o seguinte. Ainda bem que você falou disso aí, que daí eu me lembrei. Que a justiça, vamos lá, a justiça, ela sempre existe, ela vai sempre existir. O conceito de justiça vai sempre existir. Você hum, concorda com essa afirmação? sim, O belo também. sim, E o bem também. sim. E são coisas invisíveis. Então, E essas coisas, quando eu faço uma ação, pode ser uma ação justa, sim. pode ser uma ação bela, eu posso construir algo que é belo. Então você concorda que essas ações tomaram a forma desses ideais invisíveis e eternos. Sim. E esses ideais são imutáveis. Uhum. Esses ideais sempre estão aí, são eternos. A alma é invisível também. A nossa alma é como essas ideias, esse eidos que existe eternamente. Por isso que ela não se desgasta. Ah, Entendeu? sim. Por isso Então que é por isso ah, que o todo humano tem a sua individualidade, né? Porque cada um veio de um a alma, cada alma é diferente uma da outra, né? Apesar de participar de uma universalidade, mas existem as suas individualidades. É meio confuso a questão é que eu falei, a teoria platônica, a metafísica platônica, ela não é bem definida, ela é bem confusa, porque ele usa disso tudo para fazer uma filosofia moral. é, Ele, sim. ele não tá querendo tratar disso aí. Paul Friedlander, ele fala assim, né, no livro A Introduction to Plato, que é uma introdução a Platão. Eu não achei esse livro em português. Eu não sei se tem esse livro na biblioteca, eu vou disponibilizar para vocês lerem. Ele tá só em inglês e em alemão, eu acho. E aí ele vai dizer assim que em busca de uma sociedade ideal, Platão encontrou o mundo das ideias, se admirou com aquilo e continuou buscando o mundo das ideias. Ou seja, ele não estava querendo descobrir o mundo das ideias, foi por acaso. Um acidente. Supondo que existe, né? Ele descobriu aquilo e deixou aquilo ali, porque aquilo ali não interessava a Platão. É por isso que é muito incompleto, por isso que é cheio de inconsistência. A teoria de que se dá para Platão não ter, entre aspas, terminado a teoria das ideias, primeira hipótese, e que isso se dava, essa finalização, essa conclusão dessa tese, se dava apenas nas aulas esotéricas, ou seja, nas aulas privadas, só para os iniciados. E a segunda hipótese é que Platão realmente não se importava justamente com isso. Em certo grau é verdade. Platão ele vai se importar muito com a questão do quê? De ser um homem bom, de ser um homem justo, certo? Mas o justo tem que partir de algum lugar. O bem tem que partir de algum lugar, que é o quê? A ideia de bem. E aí que vem o mundo das ideias. Entendeu? Ele não quer deixar o mundo das ideias perfeito. A teoria sobre o mundo das ideias. Porque se para ele existe, aquilo lá já é perfeito. Ele não quer fazer uma teologia. Ele quer fazer uma teoria social. Entendeu? Sim. Mais alguma dúvida que ficou aí? Cadê?
É só pra afirmar que depois, quando você disse sobre o negócio do invisível e do invisível, aí a ficha caiu do porquê. Tipo, aumentou muito mais a força do argumento, do porquê que a alma é imortal dentro de todas as coisas. Porque é aquele negócio, né? Ela é invisível, não dá pra matar uma alma, não dá pra. Você não. É Tipo, invisível, é imutável, é eterno. Assim como a é, justiça, a nossa alma participa desse mesmo tipo de existência que são esses ideais eternos. Então por isso que é imortal também. então, cara, o cara raciocinando desse jeito, tipo, justiça, amor, bem, tudo isso tem todas. A alma também tem todas essas características. Então, logo, a alma é imortal. Então, Esse não é o como. argumento final que Ah, Sócrates dá. O argumento que ele dá é esse silogismo final, né? Cadê? Que parte dessas duas premissas. A alma dá vida aos objetos inanimados. Um objeto não admite contrários. A alma não assume morte. Então, é basicamente esse é o ah, raciocínio de Sócrates. Ele vai dizer que a alma não assume morte porque ela é sinônimo de vida. Assim como o número par não assume imparidade. hum. Entendeu? Então é esse o argumento dele. Mas sim, Então, dá muita força pro essa questão da alma ser invisível e eterna e participar do mesmo tipo de existência que a justiça, que o belo, que o bem. É um argumento que dá muita força para a teoria de Sócrates. Né? A gente fala Sócrates aqui, mas todo mundo sabe que é Platão Platão, enfiou a mão ali no bonequinho do Sócrates e tá fingindo que é ele, mas na verdade quem tá falando é Platão. sim. Tá, e só pra deixar claro, esse negócio da morte, o que acontece? O corpo morre, tipo, a gente morre simplesmente, o corpo entra nesse estado de morte e a alma, e o que há, na verdade, é uma troca de plano, a alma simplesmente vai pra outro canto. Ou ela É, encarna de novo. Se ela não for uma alma de um é, filósofo, ela encarna de novo. que o objetivo da encarnação é sempre atingir esse estado dos Campos Elíseos, que é por isso É, que o cara sempre reencarna. se purificar, sempre você. Porque o que acontece? A sua alma tá pesada, ela não consegue ascender. Por quê? Porque você ficou pensando muito em dinheiro, você ficou pensando muito em tigrinho, entendeu? Você assistiu muito Ah, futebol, você tava torcendo pro Flamengo, o Flamengo perdeu, você ficou bravo, bateu na sua mãe. Então, a sua alma não tava livre o suficiente para ascender, para ir pro Campos Elíseos, para morar com os deuses. Então, ela não é nem por uma questão moral, é porque ela tá tão apegada na matéria que ela fica na matéria, entendeu? sim. E aí você vive uma vida, o quê? Se apegando às ideias, ao mundo das ideias, se apegando ao que é eterno. E aí, só que você tem que fazer isso pelo quê? Pelo raciocínio, pela sua mente, pela sua alma, não pelos seus sentidos. Que é fazer o quê? Fazer filosofia. E aí, através dessa filosofia, você purifica a sua alma e ascende ao Campos Elíseos, aos deuses, ao mundo das ideias, tanto faz. Mas para esse plano superior. Uma coisa a se comentar aqui, eu acho que eu falei isso na primeira aula que eu dei de introdução. Eu acho que eu vou ter que refazer aquela introdução porque ele ficou um estudo filológico muito ruim. A intenção era ser um estudo filológico e eu fui muito mal, apesar de que, sei lá, eu acho que é melhor do que 90% das coisas que a gente vê no YouTube. Mas Platão o platonismo é uma filosofia que é muito fácil de se cristianizar, né? Sim. A gente, por exemplo, essa questão de estar apegado às coisas do mundo, Paulo fala, é, o apóstolo Paulo, que a gente tem que pensar no que é eterno, não se apegar nessas coisas do mundo. Jesus fala que a gente tem que se apegar primeiro ao reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, tipo, não importa. Tipo, não se preocupa com o que você vai comer amanhã. Não se preocupa com as coisas do mundo. Se preocupe com o quê? Com a justiça. Se preocupa com o eterno. Se preocupa com a sua fé. Se preocupa com a sua alma. Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? Só que a questão é que você não vai encarnar de novo no cristianismo. A questão é que você vai pro inferno. Entendeu? Então, mas tem muitas semelhanças. Tem. Agostinho, depois da sua conversão, ele vai dizer de que tudo que ele leu dos filósofos, né, Epícoro, Protágoras, Anaxágoras, ele vai dizer que o único filósofo verdadeiro é Platão. Que ele vai falar assim, Olha aí. o único cara que eu li aqui que tá de acordo com a verdade, que é o cristianismo, é Platão.
Ele leu um pouquinho de Aristóteles também, só que a única coisa que tinha ali para ele ler naquele contexto eram as categorias de Aristóteles. A teoria aristotélica ali não existia. Era literalmente o único texto que o pessoal tinha eram as categorias. Só depois que daí eles vão conseguir achar os outros escritos através de outras traduções. E aí vão reviver Aristóteles de novo. E aí vai vir a escolástica e piriri, pororó. Então, certo. Então, podemos finalizar? Mais algum acréscimo? Uma pergunta? Poxa. A última, eu acho que vai ser a última. Eu não lembro de mais nada. No final, o Platão, que é o Sócrates, ele tenta descrever como é que são as diversas moradas, o além, né? O pós-vida. Ele fala dos rios, né? O rio. Não é Rio Coríntio, com certeza. Mas ele fala dos rios, né? O rio que é super frio, daí acima tem o rio super quente e tal. Isso daí tem alguma coisa interessante pra tirar ou é só, tipo, descrevendo como que é? É parte de uma ideia geral. É que daí ele já fala. Não sei se você lembra, no diálogo ele pede a abertura para o próprio Sócrates no diálogo ele fala para que ele vai falar através de mitos. Não sei se você lembra disso aí. Eu acho que eu lembro. Isso já é uma ideia geral dos gregos, né? Os gregos já têm essa ideia. O inferno para os gregos é gelado, não é quente. Sim. Por quê? Porque impede movimento, impede mudança, impede você melhorar. Entendeu? A ideia de movimento para os gregos é uma coisa boa, tipo assim, uma coisa boa. Você está impedido de agir, certo? E o frio arde, né? Então a única coisa comum que o inferno cristão e o inferno grego tem em comum é que arde, né? Fogo arde e o gelado demais arde também. Mas é isso aí, tudo que ele fala é no sentido mais poético mesmo, né? No sentido, ele tá falando mais de mitologia. Assim como daí depois, em outro diálogo que a gente for ler, ele fala lá do mito do deus Thoth, que ele deu a escrita de presente para os humanos, e os humanos agora eles não se lembravam mais, porque eles sempre recorriam à escrita, né? Platão ele era desses caras que eles falavam que o escrito era ruim, que você tem que aprender com outra pessoa. Platão também é assim. Sim, Platão era assim. Eu falei Sócrates, não é Sócrates. Não dá pra nem saber. Não. Não dá nem pra saber o que Sócrates falava. Tô falando de Platão. Platão, ele falava assim que o escrito era ruim. Tanto que uma das desculpas que ele tem pra ir pra Siracusa pela terceira vez é que um sujeito chamado Dionísio escreve um livro sobre a teoria de Platão. Aí Platão fala assim, que palhaçada é essa? Se eu falo que a minha teoria não pode ser aprendida através de texto, como é que o cara escreveu um livro sobre? Eu quero ver o que esse cara escreveu. Aí ele vai até lá. Entendeu? Mas é isso aí então. Pode terminar? Não, Alec. Tô com a voz cansada já. Olha, eu não me lembro de mais nada, acho que já pode finalizar. Então tá certo, então. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E desculpa pela falta de vídeos, eu vou tentar voltar a gravar. Até mais.